Diletos amigos, saudações a todos. Sejam bem-vindos ao SEMcast, o podcast da Clínica SEM. Uma série em audiovisual com discussão e esclarecimentos sobre algumas patologias e doenças. E também sobre bem-estar e saúde. Eu sou Anderson Rodrigo e serei seu host hoje nesse podcast. E dando sequência ao nosso podcast sobre fenda lábio-palatina, trazemos aqui a doutora Alessandra. Muito obrigada pelo convite, Anderson. Muito obrigado. A doutora Bianca. Muito obrigada pelo convite. E, novamente, a doutora Rejane. Obrigada novamente pelo convite. Só esclarecendo que temos outros episódios de fenda lábio-palatina. Isso. Tá? Então, a quem interessar pode ver os outros episódios e hoje vamos começar a partir do ponto de com que idade começa esse tratamento. Isso. É bem importante realmente essa sua introdução, Anderson, porque fenda lábio-palatina é um assunto extremamente amplo, né, de tratamento para a vida inteira, né, Regiane? Eu faço uma brincadeira com os pacientes, assim, olha, eu serei sua amiga o resto da vida, né? Os meninos até os 18 e as meninas o resto da vida, porque geralmente as mulheres sempre ficam com o seu cirurgião plástico, né? Com certeza. Durante todas as etapas da nossa vida. Embora hoje já não exista mais isso, que realmente eu tenho pacientes, né, masculinos que a gente já cuida a vida toda. E a gente teve que dividir em vários episódios justamente pela amplitude, né, do tema. E aí hoje nós temos uma convidada especial, né, que já falou pra gente de alguns outros assuntos, né, Bianca? Mas hoje ela é nossa mais uma das nossas parceiras pra gente, né, nessa doença em específico. Bom, né? Lembrando que fomos cobrados, mas já tínhamos esse episódio programado. Exatamente, né? Tá? Porque da presença da odontologia, né? Da odontologia. Nós temos muitos amigos dentistas, né? Hoje é uma paixão, né, que eu tenho. Eu agradeço a Bianca, o Dr. João, realmente esse encontro e essa paixão, né? Que hoje eu brinco que eu estou fazendo odontologia ao contrário, né? Porque eu estou fazendo 6 anos de pós-graduação, aí daqui a pouco eu faço graduação em odonto. E é verdade. Então, eu no meu curso de odontologia ao contrário, com toda essa minha paixão pelo odonto, e os amigos dentistas falaram, nossa, os episódios estão magníficos, mas, poxa, e o papel do dentista? Eu falei, nossa, o papel do dentista é tão importante que a gente vai ter que dedicar alguns episódios específicos para isso. Na verdade, eu acho que o tripé no tratamento da criança com fenda palatina é a cirurgia plástica, a odonto e a fonoaudiologia. Esse tripé é muito importante. Não tem como não ser multidisciplinar o tratamento. Não. Bom, E fora isso, né, além desse tripé básico, a gente tem o pediatra, o otorrino, né? O quanto de agregados... Psicólogo. Psicólogo, eu vou me lembrar... O quanto de outras pessoas realmente nesse conjunto de tratamento. Sim. Bom, mas iniciando esse episódio específico, com que idade começa o tratamento da criança? O ideal é que comece no momento que a mãe receba o diagnóstico. Se for no ultrassom, ela já inicia, né, para ela receber informação de uma forma linear, passo a passo, para ela não se atropelar com tanta informação. Então, geralmente, hoje em dia, o ultrassom já está mais moderno, então mas a maioria, eu acredito que receba só no nascimento. Eu acho que a fenda palatina é difícil de visualizar no ultrassom. Às vezes eu vejo muitas famílias frustradas, né? Sim. Porque não foi feito o diagnóstico. O lábio é bem mais fácil, né? Porque hoje o ultrassom 3D é uma foto, Sim. né? É magnífico. Mas a fenda palatina, ela não é de um diagnóstico muito fácil. Então, às vezes, é uma surpresa, né? O que às vezes acontece é que a partir do momento que há o diagnóstico da fenda labial, dependendo do tipo da fenda labial, suspeita-se que há a fenda palatina também. A gente já teve caso da família receber esse diagnóstico com suspeita de fenda palatina e quando o bebê nasceu só tinha fenda de lábio. Aí a família... Ficou super feliz, né? É importante a gente sempre também ver essa parte de acolher a família, de acalmar, Sim. de saber, de mostrar para elas que elas estão bem amparadas, mostrar toda a equipe, mostrar o que vai acontecer e fazer com que eles entendam que eles não estão ganhando um bebê, eles não estão ganhando uma fissura, eles estão ganhando um filho, e que eles têm que curtir, não tem que ficar focado
ficar focado só nisso, né? Eles têm que curtir todo o processo. Eles têm que achar a beleza num sorriso rasgadinho. Com certeza. Né? E eu Bom, acho... Mas aqui, eu acho que chega a um consenso que o tratamento precoce, no sentido mais rápido possível, é o indicado com relação a... Porque você mesmo falou que pegou crianças com 8 anos para começar a tratar. Sim, até hoje. Mas hoje aparece, o consenso é que o tratamento precoce seja... Exato. Então, assim, o ideal, né? O melhor dos mundos, no ultrassom, mesmo que existe só a suspeita, né, já encaminhar para o cirurgião plástico e a gente direciona. Mesmo antenatal, eu já encaminho para a Regiane para que ela faça as orientações iniciais, já encaminho para a doutora Bianca. É só uma conversa, o bebê está na barriga, mas é uma conversa muito importante sobre, né, porque principalmente a Bianca é bastante defensora de amamentação e de tudo, de dicas e orientações de como que a gente pode proceder com essa criança. Da possibilidade, se é uma fissura só de lábio, que é possível a amamentação. Sim. Então, outra coisa que é super importante também é sobre as massagens, né? Que eu peço para os pais fazerem, ou então o cuidador, fazer as massagens no palato, no lábio. Sim. As massagens no lábio, principalmente depois que opera, na parte da cicatriz. Na cicatriz, é super importante, né? Sim. Para evitar aquela retração, porque na hora que sai da cirurgia fica super bonitinho. E depois, se não cuida, não faz essas massagens, tende a retrair. Sim. E eu vou explicando que o mais importante é o acompanhamento longitudinal, que não é uma coisa única. Eu vou acompanhar até a fase final de crescimento. E eu vou orientando. Então, começo com a amamentação, com a alimentação, com as massagens, a importância da respiração, da posição de língua. Então, eu sempre peço para não usar chupeta, né? Correto. Porque senão... o problema da fissura vai aumentar, não vai ser mais só a fissura, vai ser a respiração nasal, vai ser a posição de língua errada. E aí o sistema que tem essa... que já está desequilibrado por isso, fica mais desequilibrado ainda. Exatamente. Na verdade, para qualquer criança, o uso prolongado de chupeta, ou mamadeira, ou qualquer outro hábito nocivo, sucção digital, é prejudicial. Na criança com a fenda palatina, vai ser mais prejudicial ainda, porque ela já tem uma alteração, né? Esses hábitos nocivos vão perpetuar e agravar essa alteração. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Mas como, por exemplo, numa criança, né? A massagem eu entendo, mas na criancinha como seria feito a parte da fono, além dessa massagem? No caso de respiração, por exemplo, como que faria? Então, na verdade, a massagem é em decorrência da cicatriz. Da cicatriz e intraoral, né? Eu acho que nesse momento está se falando antes da cirurgia, ou não? Ou a gente está falando desse momento? Depende, porque tem bebês, como a Alessandra fala, que opera com dias, por algum fator, às vezes de convênio, às vezes... Assim, lembrando que existe digamos assim, um período ótimo a ser indicado essa cirurgia. Nesse período antes da cirurgia, por exemplo, que às vezes é o peso da criança, você ter esse peso adequado à cirurgia, existe atuação. A minha atuação é mais dirigida à parte alimentar, nesse pré-cirúrgico e início de vida da criança. Que a maior dificuldade do bebê com fenda palatina pura, a gente está falando que a criança não tem nenhuma outra síndrome associada, nenhuma outra malformação. A dificuldade vai ser durante a amamentação, porque se ela tiver só a fenda de lábio, ela vai fazer a parte alimentar normal, ela não vai ter dificuldade. Ela pode mamar no peito, se a mãe não puder dar o peito, ela vai se alimentar numa mamadeira ou num copinho, aí vai ser decisão lá no hospital o que vai ser ofertado. Agora, se ela tiver uma fenda palatina, ela vai ter dificuldades para sugar, porque ela está com aquele palato aberto. Pressão, né? E a gente pode entrar com as massagens para compensar a falta de amamentação. Falta do bebê mamar e fazer com que cresça, né?
Então, e aí você tem que estimular essa criança a conseguir extrair o leite, seja na mama da mãe, ou seja, como eu disse, numa mamadeira. Por quê? Porque ela tem essa dificuldade de pressão intraoral, porque esse palato está aberto, então tem a comunicação da cavidade oral com a nasal, a força de sucção dela é diminuída. Então, o foco principal da fono nesse início de vida desse bebê, com esse diagnóstico, é a parte alimentar. A posição do bebê, Sim. evitar que coloque deitadinho, para evitar otite, que eles têm muito problema. E aí, o que acontece? A gente também se preocupa com questão respiratória, coordenação dessas funções na hora que ela está se alimentando, porque na hora que ela estiver sendo ofertado leite, ela tem que ter uma coordenação dessa função, da sucção com a respiração, com a deglutição. Se essa administração alimentar não for adequada, ela pode descoordenar essas funções. E a descoordenação dessas funções pode levar a uma broncoaspiração. Então, a gente precisa estar atenta, porque não é tão simples assim. Não, mas justamente, é para esclarecer isso. Achar que seja muito tranquilo. A partir do momento que essa criança está sendo supervisionada, a família está sendo orientada, ou a enfermagem, através das fonos, né, no ambiente hospitalar, estão sendo, né, também orientadas, ela não vai ter dificuldade, né? Caso tenha qualquer dificuldade maior em relação a essa administração alimentar, a gente sempre pede para fazer uma investigação, porque pode ter algum outro quadro associado. Alguma outra doença. Exatamente. Então, por exemplo... Uma outra comorbidade, no caso. Então, tem um caso recente, que a gente estava até discutindo, de um bebê internado e que a família, a fono da maternidade disse que a criança não tinha condições de ser alimentada via oral, teve que colocar sonda, a família me ligou e falou assim, não, tem sim, venha, né, avaliar o meu filho para liberar a alimentação via oral. Né? E conversando com o pai, ele foi me trazendo informações assim, tem um problema cardiológico, mas já está sendo diagnosticado, tem mais um outro problema, tal. Eu falei, opa, então, peraí. Então, tá certo ter colocado a sonda nesse bebê, porque tem mais coisa e não é tão simples assim como estão dizendo. Não, tira a sonda e oferta a mamadeira ou qualquer coisa assim. E depois teve um outro diagnóstico que não era fenda pura, né? Bom, a órtese que se usa, a tal da plaquinha, é muito ela comum. É pré ou pós? Então, é uma pergunta que muitos pais me fazem, Bianca, assim, acho que às vezes na maternidade, né? Porque algumas correntes utilizam a placa obturadora, às vezes ao nascimento. Sim. Né? Vamos tentar explicar para a nossa audiência. Não que sei se é tão simples, não temos nenhuma A placa pode ser aqui. obturadora tanto na parte velofaríngea, né? Na parte do palato. Ela vai ajudar. Antigamente se usava mais no final. Fazia toda a reconstrução. E o que é essa plaquinha, né? Porque às vezes, como a gente não explicou, plaquinha é uma plaquinha. É uma plaquinha, como são as plaquinhas que são usadas, placas removíveis. É uma órtese feitas de resina. É uma dentadurinha, né? É uma dentadurinha que e na parte velofaríngea, ela tem um bulbo, que é uma bolinha também, que vai entrar ali para ocupar, para evitar que essa insuficiência na região preencher, né? O que está faltando ali para evitar que o ar escape para o nariz. Então, a placa palatina, se usou-se muito há uns anos atrás. E hoje, ela também é utilizada, mas ela é utilizada com um critério maior, tá? Então, o que acontece? Para fono, tem gente que fala assim, será que não facilita para amamentar? Tal, facilita, tá? É lógico que facilita, porque o bebê vai ser na fase... Eu estou falando do uso da placa palatina na fase pré-cirúrgica, tá? Está havendo a comunicação da cavidade oral com a cavidade nasal. Então, a gente coloca a placa palatina, onde ela vai vedar essa comunicação. Então, ela vai proporcionar um apoio desse bico da mama ou da mamadeira dentro da cavidade oral do bebê, porque a
fica a placa palatina, o bico da mamadeira ou da mama e a língua por baixo. Então, ela vai ter o apoio, vai vedar essa cavidade, vai diminuir a possibilidade da entrada de alimento na cavidade nasal, vai proporcionar um aquecimento do ar nasal, porque também vai vedar essa cavidade, ajuda também na questão até de higiene, porque essa entrada de alimento na cavidade nasal diminui e tal. Porém, a gente não coloca a placa palatina em todos os bebês. Por quê? Porque tem que haver uma avaliação da condição, não só da criança, como até da família. Por quê? Essa placa é trocada, se eu estiver falando alguma coisa errada, você me fala. Né? É trocada quase que mensalmente, porque está havendo um crescimento da face da criança. Então, você tem que trocar essa placa. Às vezes, depois de 3 semanas, ela já começa a ficar instável, você tem que trocar. Cada vez que troca, você tem que moldar esse bebê. Moldar um bebê. A outra placa que eu estava falando do bulbo é para quando a criança já começou a falar. Moldar um bebê de 1 mês, 2 meses, não é fácil. A pessoa precisa ter uma prática ali, alguns cuidados, inclusive porque esse material pode entrar na cavidade, né, nasal e romper, qualquer coisa assim. Então, é avaliado a condição da criança, a necessidade, o quanto essa placa vai beneficiar e o quanto essa família vai saber administrar essa placa. Mas existe uma placa também, eu acho que eu vi no congresso uma vez, que pegava não só quando tem a fenda... Isso, foi o modulador nasal que a gente comentou naquele episódio anterior que a Regiane explicou da parte de modulador nasal e tal. Assim, existe uma série de órteses, você vê assim, que a plaquinha pode ter o modulador nasal, pode ter o bulbo, que ajuda na parte da fala. O bulbo é mais da fala. Exato, assim. Então, assim, você tem uma... Gente, o pessoal fica me sacaneando que diz que eu sou... Alessandra e as suas analogias, né? Então, assim, você tem uma placa, um pedaço você tem um buraco, você tampa esse buraco, né? Um curativo. No caso, um curativo com... um curativo duro. E nesse curativo duro, a gente pode acrescentar coisas de acordo com as necessidades. Assim, entope atrás para ajudar a respirar, a falar, né? Põe algum apoio na frente para empurrar a cartilagem. Então, o básico da placa é um curativo no palato. É uma ferramenta para tentar devolver a estrutura anatômica perdida. Mas você falou que colocaria-se o bulbo quando a criança começaria a falar. Mas aí ela já foi operada nesse momento, ou não? Então, por isso que precisa organizar. Então, essa cronologia então, assim, da doença. Vamos organizar. Então, assim, a placa palatina ela é um recurso. Um recurso que pode ser utilizado logo que o bebê nasce. Isso. Certo. Mas voltando à cronologia... Então, assim, eu acho assim, em termos de resumo de placa, a Bianca vai me corrigir. A gente precisa avaliar o tempo que vai demorar para operar, tudo, porque às vezes até vai compensar ou não. De repente, como a Regiane falou, os benefícios ou não da utilização da placa. Isso. Tá? Chegou um bebezinho, vai operar de 3 a 6 meses, que é a média, né? Aí você avalia. Precisa de placa, não precisa de placa, como está a alimentação, porque com 6 meses vai ter a introdução alimentar. Então, a gente vai orientando com a alimentação e vai percebendo como a família reage a isso. Eu não consigo dar alimentos assim, assado, porque sai pelo nariz, eu tenho medo. Aí começa a evitar alguns alimentos porque tem medo que está saindo pelo nariz, não é? Então, a gente vai sentindo a família, porque tem criança que vai recebendo uma alimentação mais sequinha, porque a gente sempre orienta uma alimentação mais dura, seca e fibrosa, para a boca crescer. E tem criança que é estimulada de uma maneira certa e outras crianças não, recebem mais papinha, e quando começa a comer, fica tudo descoordenado. Aí começa a engasgar, começa a entrar, começa a ficar sufocada. Aí você orienta, aí você encaminha mais para a placa. Mas aí a criança operou, chegou nesse ponto... Isso, a criança operou, o uso da placa no pós-operatório, depende. Se você... Eu, por exemplo, que uso aquela cronologia, que eu fecho a região anterior e a região posterior e sobra o palato duro, né, ainda aberto, então
pode ser uma placa obturadora, ou no caso, como a Bianca já utiliza, ela já começa a utilizar, se necessário, estiver crescendo, tudo, a gente vai assim, ou então vai utilizando algumas, outros artefatos já adequados. Assim, aí eu acho que não vira mais placa, né, Bianca? Quando você, de repente, coloca algum Quando você já disjuntor, fechou o palato? Isso, fechei o palato, o posterior e o lábio. E a gente tem a fenda na parte óssea. E aí a Bianca, de repente, precisa Aí o tratamento a gente vai seguir mais a posição dentária e aí vai ser um tratamento exatamente igual a qualquer outra criança. Você tem que equilibrar a função para que a própria função mastigatória direcione para o crescimento correto, crescimento e desenvolvimento correto. O bulbo entraria se depois da cirurgia ainda ficar aquele som anasalado. A expectativa da cirurgia é que, na correção, o palato duro se feche, ou não? Não. Bom, existe, como a gente falou lá naquele outro episódio, a expectativa da cirurgia é readequar função, tá? E a função melhorar a anatomia, tá? Então, assim, eu preciso de juntar o músculo da região posterior e juntar o músculo da região anterior para que eles comecem a movimentar a parte óssea, fazendo o que deveria ter sido feito lá no útero. Então, mas aí no final desse processo o osso vai estar fechado. Ele vai estar mais próximo e horizontalizado. E isso assim, o músculo está funcionando correto, então o crescimento vai fazer isso aqui. Você vai aproximar as lâminas que estavam, né, verticalizadas vão se horizontalizar e o efeito colateral é que o buraco diminui. Tá? E aí depende o tamanho desse buraco, quanto que a Bianca vai precisar de expandir ou não essa maxila. Então, entrarão essas placas, e aí elas vão mudar de nome, vai mudar de placa para disjuntor, né? Para outras coisas. A gente sempre tenta com menos invasivo. Então, a gente vê se a criança tem uma maxila muito atrésica, aí a gente vai ter que expandir isso, um aparelho. Se a maxila não é muito atrésica, você já só faz uns ajustes nos contatos dos dentes, utiliza pistas, várias ferramentas para que o contato da mandíbula, que vai golpear a maxila, que vai fazer com que a maxila cresça transversalmente e a mandíbula cresça anteroposterior. Porque a mastigação de alimentos duros, secos e fibrosos vai fazer um estímulo na articulação, né? Articulação temporomandibular, que vai fazer ela crescer para frente. Mas uma dúvida que eu tenho. A pista eu entendo. O que eu não estou entendendo é esse gap entre você operar e utilizar essas próteses e órteses. Acho que o gap é o seguinte. Até os 6 meses, a criança vai tomar leite. Né? Isso. Ou aí leite materno. Você vai começar a alimentação da criança. Às vezes, eu não sei a sua realidade, de amamentação com a placa. Não tem problema nenhum. Não tem problema. Pode utilizar. Então, depende muito da mãe, né? Do querer da mãe de querer amamentar. Porque se às vezes é só um leite artificial, às vezes nem precisa da placa. Para fazer esse vedamento, para evitar só de ter o refluxo do nariz, né? Na verdade, eu acho que a utilização, seja da placa, ou seja dessas outras ferramentas, a placa com parafusinho, ou, né, um expansor, vai depender da necessidade. É muito individual. Oclusal dessa criança, né? Então, tem crianças que, às vezes, esse crescimento está sendo satisfatório, né? E não precisa de nada, só acompanhamento de reabilitação neuroclusal mesmo. Exatamente, né? Ela é uma criança que funcionalmente mastiga bem, está respirando bem, então ela está tendo estímulos faciais que estão fazendo com que ela se desenvolva de forma adequada essa face, seja mandíbula, seja maxila, essa relação oclusal, né, e esse desenvolvimento. Então, ela não precisa de nada. Outras já estão com um colapso aí desse palato, um palato atrésico, e que você já vai vendo que vai ter problemas futuros. Então, aí o palato atrésico já aparece geralmente depois da cirurgia. Depois dos 6 meses, né? Até os 6 meses, com 6 meses nasce o primeiro dentinho.
Então, até os 6 meses, a gente ensina as massagens e vai orientando da importância da alimentação. A importância, por exemplo, de dormir, de respirar, de não usar chupeta. Essa orientação até a cirurgia. Fez a cirurgia, a mãe vai focar mais na parte alimentar, né? Também na respiração, tudo, mas na parte alimentar. Porque às vezes a mãe tem medo de dar alimentos muito sólidos e entrar, e enganchar, e não sair. E existe um desespero nessa... Tem um medo e a gente entende que elas têm medo. Então, a gente vai orientando o que é importante para o crescimento e desenvolvimento da criança. Estimular esse alimento, focar mais com a criança na hora do almoço, do jantar, e ter uma atenção. Ah, você tem medo? Então fica do lado dela, come junto com ela. A introdução alimentar é a mesma que é orientada para qualquer outra criança, independente da presença da fenda ou não. Você orienta a administração do leite até os 6 meses, salvo alguns casos que, em decorrência da cirurgia, você tenha que mudar essa orientação, antecipar. Às vezes, tem casos que você tem que antecipar a introdução alimentar, né? Essa criança vai fechar o palato mole em torno dos, 5 meses. Ela não vai poder usar mamadeira no pós-cirúrgico. Ela vai ter que ficar 10, 15 dias sem sugar na mamadeira. Então, um mês antes, você já começa a estimular a oferta na colher. Seja o leite, seja aquelas mamadeiras com colher acoplada, você já tem que começar a fazer essa criança aprender a receber esse alimento de uma forma diferente do que na mamadeira, se é que ela estava usando a mamadeira. Se a criança tem um estímulo correto, né, tem uma orientação correta desde que nasce, se ela vai para um centro de referência, que ela receba as orientações, é pouco provável que ela vá ter um problema de oclusão. Quais são os maiores problemas? Quando ela não consegue mastigar. Quando ela tem uma gastro e ela não consegue mastigar. No primeiro momento. Aí é mais fácil a maxila ficar trésica. Aí, provavelmente, a gente vai ter que entrar com aparelho, com disjuntor, com plaquinha. Se a mãe estimula desde pequenininho com as massagens, com a alimentação de alimentos duros, secos e fibrosos, provavelmente a intervenção vai ser menor. Então, acho que o resumo é justamente isso que as meninas falaram, né? Assim, a placa, esses outros artifícios, eles são ferramentas para nos auxiliar. A gente vai tentar sempre evitar, porque é sempre um incômodo, tem que moldar, né? A Bianca parece uma lutadora de jiu-jitsu, meu. ela é de uma delicadeza, ela segura rapidinho, e aí você fala, caramba, né? A Bianca tem uma experiência com criança que é um negócio que é monstruoso. Mas não é fácil. Não é fácil moldar uma criança. Eu sempre falo, a diferença de um dentista. Eu atendo criança, nessa parte de ortopedia, né? Eu atendo criança e não atendo criança. O conhecimento é igual. A diferença é a abordagem mesmo. Você tem que ter, não é sangue frio, mas tem gente que não sabe lidar, por exemplo, com choro. Eu nem escuto mais o choro. Para mim, o choro é música ali. Então, assim, para mim é muito tranquilo. É a maneira da criança se expressar e tá tudo ok. Mas é isso. É importante que os pais saibam que não significa que a criança nasceu com uma fenda ou uma fissura que vai ter que usar aparelho, que vai ter que... Depende de quando ele vai procurar essa equipe multidisciplinar para ser orientado da forma correta. Quanto mais cedo ele chegar no centro de referência, menos intervenção essa criança vai ter. E se tiver, não vai precisar ser tão agressiva a intervenção. Vocês facilitam a vida da doutora Alessandra. E mais fácil vai ser também para a família lidar com essa criança, né? Para ela entender que essa criança aos 6 meses vai mudar a administração alimentar, né? Com 8 meses, 9 meses, vai estar lá mastigando a bolachinha e tudo mais. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que tem fenda, que tem fissura labial, que ele tem a oclusão muito melhor que uma criança que nasceu com nada, porque ele foi estimulado desde pequeno. A mãe foi muito... Mãe e o pai, orientada, né? Foi bem orientada. Então, não precisa ter esse medo de... Eu acho que fizemos uma excelente discussão até esse momento. Falta uma outra parte, que é o tratamento ortodôntico. Mas nós vamos deixar para o nosso próximo episódio.
tá? Agradeço a presença da doutora Alessandra. Obrigada. Agradeço a presença da doutora Bianca. Muito obrigada. Doutora Rejane. Obrigada. Vocês foram excelentes e vamos retornar com esse mesmo assunto no nosso próximo episódio. Muito obrigado à nossa audiência e até lá.